Cupincha, tudo jóia? Eu sou o Rusmeia do Crionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês este estranho caso de uma suposta premonição realizada dias antes de uma tragédia em Porto Rico. Há 30 anos, criancinhas supostamente desenharam a destruição de sua comunidade dias antes do ocorrido. Aqui, eu aproveito e aviso que se eu sumir nos próximos 2 dias, não é por descanso não. Muito pelo contrário. É que estarei tratando de preparar um material mais suculento para a gente conferir. Você sabe como é, né, Cupinchas? Pesquisas, traduções, horas e mais horas de edição. Enfim, tomara que dê tempo. Segue a adaptação. Em outubro de 1985, um terrível desastre ocorreu em Mameyes, um setor humilde do povoado urbano da cidade de Ponce, em Porto Rico. As chuvas torrenciais, que duraram vários dias, causadas pela tempestade que se tornou o furacão Isabel, causou uma das tragédias mais conhecidas daquela região. Houve um deslizamento de terra, levando todas as casas, e com elas, as vidas de mais de 100 pessoas, restando a maioria delas sepultadas para sempre, ante a dificuldade de recuperar os corpos. Sobre o furacão Isabel de 1985, este não deve ser confundido com o de mesmo nome ocorrido em 2003. Isabel se formou em frente à costa da ilha de Santo Domingo e se fortaleceu rapidamente, atingindo força de tempestade tropical e manteve a intensidade quando cruzou a ilha, se fortalecendo cada vez mais. Se trasladou ao nordeste das Bahamas e virou para o norte da Flórida. O furacão chegou próximo de Fernandina Beach, na Flórida, mas então enfraqueceu e se dirigiu ao mar. A tempestade seguiu para a costa nordeste e se dissipou próximo do Cabo Hatteras. Quando Isabel cruzou Porto Rico, produziu chuvas torrenciais, provocando deslizamentos de terra, inundações e 180 mortes. Os danos foram devastadores, e a maioria foi em Porto Rico. Já se passaram 30 anos do desastre de Mameyes, e algo que muita gente não sabe sobre aqueles dias é que um grupo de crianças com idades entre 3 e 5 anos plasmaram em seus desenhos o que ia acontecer. Os desenhos foram realizados em 4 de outubro, e o deslizamento do morro que devastou a comunidade ocorreu no dia 7 de outubro. A escuridão caiu sobre Mameyes como se fosse uma onda de terra e escombros letais, quebrando o silêncio justamente na hora do demônio, às 13h30 da madrugada. Os Estados Unidos, México, França e Venezuela imediatamente desprenderam todos os meios para resgatar o máximo possível de pessoas, mas o trabalho foi quase impossível, dada a magnitude do desastre. Ao mesmo tempo em que a fatalidade chega quando menos se espera, de forma cruel, se sabe muito bem que ao longo da história costumam ocorrer estranhas coincidências. Antes da tragédia, no dia 4 de outubro de 1985, em Mameyes, no humilde colégio da comunidade, crianças muito pequenas, de 3 a 5 anos, celebravam um aniversário com suas professoras. Elas estavam rodeadas de um ambiente cômodo e tranquilo, assim que as professoras convidaram as crianças a fazerem desenhos à vontade, com o que viesse à mente, para depois pendurá-los na classe. Felizes, as crianças então desenharam, e as professoras nem prestaram atenção nos desenhos. Elas simplesmente penduraram as obras e voltaram às suas rotinas. Mas 3 dias depois, o povoado de Mameyes praticamente deixou de existir. Apesar de que aquela pequena escola afastada ficou de pé, algumas semanas depois, quando retornaram às aulas, várias das crianças e professores já não estavam mais. Haviam falecido no desastre. A dor era muita. Assim que uma das professoras se aproximou do mural onde, dias antes, entre risos, as crianças haviam feito os desenhos. Ela olhou com tristeza durante alguns segundos, sabendo que vários autores jamais voltariam. Quando, de repente, ficou chocada com alguns dos desenhos. Especificamente, com 9 deles. Dos 9 desenhos, quase todos tinham cruzes que pareciam se distender sobre um mar escuro. E, diferente do resto dos desenhos feitos por outras crianças, mostravam apenas cores pretas e cinzas. Entre os elementares traços, se podia distinguir casas invertidas que pareciam flutuar naquele mar escuro, junto de cruzes e várias pessoas que jaziam caídas. Inclusive, um dos meninos desenhou o que pareciam ser carros de bombeiros, junto dessas casas destruídas e viradas ao contrário. Hoje, esses desenhos chocantes estão expostos em uma coleção do Museu de História de Ponce, na Sala Memorial Barrio Mameyes.
Maria de Lourdes foi uma das crianças que hoje em dia segue com vida e que ainda lembra daqueles dias fatídicos, e foi uma das autoras de um dos desenhos. Quando pergunto o que levou ela a plasmar aquelas imagens, ela comenta que desconhece, mas que, no entanto, à medida que crescia e foi ficando consciente, sentiu que aquele desenho marcou toda a sua vida. No desastre, ela perdeu um de seus amigos, outro menino que também deu mostras dessa premonição, que se cumpriria 3 dias depois. Maria de Lourdes comentou que não sabe o que levou ela a desenhar aquelas imagens. Ela mal tinha 5 anos. No entanto, é possível que as crianças em tal idade sejam mais receptivas a certas coisas, um dom que desapareceria com a maturidade. Ainda que esses desenhos deem passo à pura interpretação, podendo ser apenas pareidolia, ainda assim são bastante intrigantes. Histórias como esta, Cupinchas, sempre nos convidam a refletir, nos enchendo de admiração por fatos que ainda não entendemos muito bem. E é isso, Cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraço.